Paz do Senhor, meus queridos ouvintes, é um prazer enorme estarmos juntos, mais uma vez, para meditarmos na palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante, presente para os nossos dias. Nós vamos falar sobre depressão, este mal que assola a alma de crentes e não crentes. E eu escolhi o personagem, profeta Elias, para nós falarmos com o tema Deus trata a depressão de Elias. A palavra do Senhor em Provérbios 18, verso 14, diz: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? A depressão ou melancolia é um problema muito comum e antigo da vida humana. Todos nós já experimentamos até certo ponto algum tipo de depressão em alguma fase da nossa vida. Nenhuma depressão é igual a outra, em quantidade e em qualidade. Daí o desafio de se definir o que é depressão. Ela pode ser definida como um sintoma que faz parte de vários distúrbios emocionais, uma síndrome com inúmeros sintomas somáticos e uma doença que altera o humor ou a afetividade. E preste atenção que a fé, ela não imuniza a pessoa de transtornos mentais. Ou seja, a fé, ela não isenta você que é crente de passar por momentos de depressão ou de algum outro transtorno mental. Prova disso é que temos muitos cristãos que sofrem de esquizofrenia, de psicoses, depressão, de síndrome do pânico, de obsessões e compulsões. Infelizmente, alguns cristãos interpretam estas depressões somente em termos espirituais. O deprimido é visto como alguém que está vivendo em pecado ou sob a influência de espíritos malignos, o que é um grave erro. Vamos a alguns exemplos bíblicos de pessoas que tiveram depressão. A Bíblia descreve o problema da depressão através da experiência de pessoas que serviram ao Senhor. Elas eram crentes, dedicadas a Deus e passaram por depressões. Jó é um exemplo clássico de depressão causada por perdas. Ele perdeu de forma repentina e traumática todos os seus filhos, todos os seus bens materiais e a sua saúde. Ele entra em depressão e fala: por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Jó capítulo 13, 3, verso 11. Moisés também passou por depressão e pediu a Deus que o matasse. Se assim me tratas, mata-me. De uma vez eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos. Números capítulo 11, versículo 15. O profeta Jonas também sofria de grave melancolia ou de uma distemia crônica. Ele pede a Deus: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas, capítulo 4, versículo 3. Davi, o homem segundo o coração de Deus, também passou por várias depressões. Quando ele pecou e tentou esconder o seu erro, entrou em profunda depressão. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Salmo 32, versículo 3 e 4. A sua depressão afetou os seus ossos e o seu humor. O exemplo mais surpreendente de depressão na Bíblia é o de Jesus. No Getsêmani ele confessa: minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus capítulo 26, verso 38. Trata-se de um estado de profunda depressão, pois se existe um inferno na terra, ele está na alma ou no coração de um deprimido. Naquela hora, Jesus passou por sofrimentos, sensações e sentimentos de agonia tão fortes que até desejou morrer. Tais exemplos revelam o realismo bíblico da depressão. Mas, acima de tudo, enche-nos de esperança, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus capítulo 4, versículo 15, capítulo 2, verso 18. Bom, o nosso personagem é o profeta Elias. Vamos falar dele. Quem era o profeta Elias? Elias não é apenas um profeta de Deus e ele não é apenas um servo que vive apenas uma missão. Ele é um escolhido de Deus para uma missão especial. Sua vida e seu ministério nos servem de instrução. Ele foi um herói da fé, um campeão da ortodoxia em Israel. Elias era também um homem comum
cheio de erros e defeitos. Tiago descreve isso. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Tiago capítulo 5, verso 17. Ele foi um homem cheio de defeitos e fraquezas como nós. Ele passou pelo vale sombrio da depressão. A sua experiência nos ensina muito. Conheçamos um pouco acerca da sua depressão, de como Deus tratou a depressão de Elias. Registre aí, ou pegue sua Bíblia, se for possível, 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 21. Leia com paciência o texto. Eu não vou ler porque vai tomar muito tempo, mas nós vamos observar nesse texto 3 lições importantes. Primeira lição, a causa da depressão de Elias. Segunda, os sintomas da depressão de Elias. E terceiro, a cura da depressão de Elias. Primeiro, nós vamos pensar sobre a causa da depressão de Elias. A causa da depressão de Elias provavelmente está relacionada com fatores externos. Ao ser jurado de morte por Jezabel, a rainha esposa do rei Acabe, ele foge. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara um mensageiro, todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Provavelmente Elias estava sofrendo de um estresse ou de um esgotamento físico, o que o levou a fugir de Jezabel. O excesso de trabalho provoca estresse. O profeta estava muito cansado com a batalha que havia travado no Monte Carmelo com os profetas de Baal. 1 Reis, capítulo 18, verso 20. Elias não era uma pessoa depressiva, mas estava deprimido. Ele não era uma pessoa depressiva, mas estava deprimido. Tradicionalmente, a causa da depressão ela é endógena e depressão pode ser também exógena. A primeira, endógena, se refere às causas internas de origem biológica ou predisposições hereditárias. A pessoa que sofre depressão endógena tem uma causa fundamental biológica, não existindo uma correlação entre o momento depressivo com os fatos ou os acontecimentos externos. A depressão exógena, porém, é causada de fatores externos. Ela é provocada como se fosse uma reação a fatores ambientais e circunstanciais. Por exemplo, morte de um ente querido, estresse, desemprego, divórcio, etc. Então, entendeu? A depressão ela pode ser interna, como ela pode ser externa. Ela pode ser biológica e hereditária, como ela pode ser circunstancial por alguma fase, por algum momento triste da vida. Em síntese, a pessoa com depressão endógena, ela é depressiva. A pessoa com depressão exógena, externa, ela não é depressiva, mas ela está por causa de alguns acontecimentos ou de um acontecimento. Os sintomas da depressão de Elias. O texto nos sugere alguns sintomas que evidenciam a depressão de Elias. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Betseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. O texto apresenta 5 sintomas de depressão. Medo. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida e se foi. Elias era um homem forte e corajoso, querido ouvinte. Não tinha medo de nada. Contudo, por causa da depressão, ele foi tomado pelo medo. Ele fica com medo de Jezabel ou da ameaça da morte que lhe foi feita por ela. A depressão leva-nos a temer a algo que não temíamos antes. Não tínhamos medo antes e agora estamos com medo de algumas coisas. Outra causa de depressão na vida de Elias, isolamento. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Elias fugiu e buscou refúgio no deserto. Ele mesmo optou em ficar sozinho e num lugar isolado. A depressão leva a pessoa a isolar-se do convívio social. O depressivo foge de contatos individuais e de reuniões coletivas. Ele deseja ficar só e, de preferência, em lugares escuros e isolados. O que é isso? Carência de simpatia ou síndrome de perseguição. O que Elias diz? Eu fiquei só, gritou Elias. A solidão de sua posição era chocante. Vivendo a sós com suas meditações, sentia a falta de amigos e de apoio humano. Então passou a aumentar a autocomiseração, a autopiedade,
complexo de perseguição, pena de si mesmo, dó de si mesmo. Não tenha dó de você mesmo em nome de Jesus. Desejo de morrer. A depressão gera um desejo pela morte, como a sua única porta de escape. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias pede a Deus para morrer. A vida lhe era insuportável. A única saída que ele via era a morte. Ainda bem que Deus não atendeu ao pedido de oração. Nas estatísticas médicas, existe uma grande relação entre a depressão e o suicídio. Geralmente a depressão é a causa do suicídio. Carência de ocupação e frustração é outra causa de depressão. Enquanto Elias teve o trabalho de profeta para realizar, mesmo difícil como tal, tudo ia bem. Achava-se útil, mas para ele a sua ocupação acabou. Com a desmoralização pública de Baal e a morte de seus 450 profetas, Elias entendeu que a idolatria em Israel chegara ao fim. A desgraça de um homem, de uma mulher, começa quando a pessoa começa a se sentir inútil, querido ouvinte, querido ouvinte. Desemprego, aposentadoria são duas causas corriqueiras de depressão. No Carmelo, o grande objetivo pelo qual Elias vivera parecia a ponto de realizar-se. Os profetas de Baal foram mortos. Aparentemente, Jeová foi reconhecido a uma só voz: o Senhor é Deus. A falsa adoração foi erradicada de Israel. O objetivo da vida de Elias havia se concretizado. Mas por causa da sua depressão, em um só dia, todo esse quadro brilhante foi aniquilado. E qual foi a cura da depressão de Elias? Elias estava no deserto e sem nenhum acesso à medicina. Deus é o seu médico. Logo, o seu seguro-saúde era o melhor que existe. Deus faz o diagnóstico e aplica o tratamento para a depressão do seu servo. Deus cuidou fisicamente de Elias. Deus permitiu que ele dormisse e o alimentou com refeições miraculosas. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que o anjo tocou e disse: levante-se e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras e a brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Veja que coisa extraordinária. Elias dormiu, comeu e caminhou. 3 coisas que ajudam na cura da depressão: dormir bem, alimentar-se corretamente e praticar exercícios físicos. Deus cuidou, querido, emocionalmente de Elias. Elias estava só em uma caverna no Monte Horebe. Deus escuta o coração do profeta. Elias desabafa. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que ele viu a palavra do Senhor. Ele disse: que fazes aqui, Elias? Elias respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Observe que Deus vai ao encontro de Elias para ouvir o que estava acontecendo com ele, porque ele estava ali e naquela situação de depressão dentro de uma caverna, como Deus está indo ao seu encontro hoje. Quando alguém enfrenta um quadro depressivo, não adianta conselhos do tipo: reaja, saia dessa situação, você precisa reagir. A situação depressiva é como de alguém que está num buraco, sem condição de sair do mesmo. Alguém precisa jogar uma corda e tirá-lo de lá. Uma pessoa depressiva precisa de ajuda externa. Ele precisa ser ouvido, ajudado. Alguém que vá lá não criticá-lo, não atribuir culpa, mas lhe estender a mão com amor. Deus cuidou espiritualmente de Elias, diz aqui o texto bíblico. Põe-te, sai deste perante o Senhor, e eis que passava o Senhor e lhe garante e vem um grande e forte vento que fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um ciclo tranquilo e suave. Deus revela o seu poder e a sua presença não somente na tempestade, no terremoto e no fogo. Ele se manifesta nas coisas simples e tranquilas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, verso 10. Deus lhe deu boas notícias. Também conservei em Israel 7.000. Você não está sozinho, Elias. Elias, para ser curado da sua depressão, precisou de 3 terapias. Ele precisou de descanso físico, de uma boa alimentação, de tratamento físico. Ele precisou enfrentar seus próprios medos, desabafando-se com Deus. Que Deus te abençoe
e que te cure e te liberte de toda forma de depressão e tristeza, em nome de Jesus.